Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém? Então deixa eu ler pela terceira vez, você repete comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E tomou. Com essa fé aí não vai pegar nada, não vai tomar nada. Vamos de novo? E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém? Você crê que o Senhor fez isso com Adão? E você crê na palavra do Deus vivo? Se você crê, desocupe as suas mãos e para Deus vamos aplaudir a palavra. Pai querido, é a tua palavra que está sendo aplaudida agora, não é o homem, é o Senhor. Então, Senhor, use a minha vida agora, espírito de revelação, tome a minha boca e fale com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Envia, Senhor, a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Jesus, amém. Amém? Poder se sentar, por favor. Pegou desde o início? Amém. Eu estive meditando nesse texto e eu conheço, para ser sincero, esse texto de cor durante há anos. Mas a palavra de Deus é tão linda que ela vai se revelando aos pouquinhos, ela vai revelando novas coisas. E cada vez que você lê ela com bastante atenção, Deus fala com você de um jeito, aí no outro dia Deus fala com você de outro jeito, e Ele vai revelando os seus segredos. E a palavra de Deus, ela é cheia de mistérios, cheias de segredo. E isso me fez pensar esse texto, quando eu estava meditando nele, que o Senhor Deus, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. Colocou no jardim. E Deus fala duas coisas para este homem. Primeira delas, você vai lavrar, você vai trabalhar nesse jardim. Deus não gosta de preguiçoso, a pessoa tem que trabalhar com as coisas de Deus. Você vai trabalhar, você vai ser o jardineiro, o lavrador. E essa é a verdadeira primeira profissão no mundo, ser um jardineiro no jardim de Deus. A segunda profissão, ele disse, olha, você vai guardar. E eu fiquei meditando nesse texto, guardar, mas só tem Adão, Eva ainda não foi gerada, não tem mais ninguém, não tem outra pessoa. Como assim? Adão está sozinho, e Deus está mandando a Adão guardar um lugar que só tem ele. Guardar de quê? Guardar de quem? De quem? Porque Deus está dando esse aviso para Adão. Adão, você tem que guardar o jardim. O sentido na palavra ali do hebraico é, você tem que cercar o jardim. Você tem que proteger esse jardim, Adão. Proteja esse jardim. Eu estou dando ele para você. Mas você precisa proteger esse jardim. Você precisa guardar. E eu tenho como tema hoje, proteja o seu jardim. Olhe para alguém e diz assim, ó, você tem um jardim, tem que proteger. Você já vai entender o que eu quero falar. Então o que Deus está dizendo? Proteja o jardim, Adão. Esse jardim você deve guardar ele, você deve cercar ele. Você não pode deixar nada de estranho entrar, Adão. Mas entrar o quê? E eu quero meditar um pouquinho nisso e entender principalmente a questão de jardim. Jardim do Éden ou jardim no Éden. E eu quero entrar um pouco nesse contexto e entender que o jardim do Éden não começou aqui na terra. O jardim do Éden começou nos céus.
Deus trouxe depois para a terra. Veja comigo, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos ler aqui no versículo 13 e 14. Vou te mostrar que o Éden começou nos céus. Ezequiel 28, versículo 13, diz assim: estava no Éden. Estava no Éden. Vamos ver aonde é e com quem ele estava falando. Estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa. E aí ele dá uma sequência, que eu não vou ler. Ele fala de várias pedras. E aí no versículo 14, ele diz com quem está falando: tu eras querubim. Então ele está falando com quem? Com um querubim. Qual é o nome desse querubim? Lucifer, ou portador de luz, aquele que carrega a luz, uma luz dada pelo próprio Deus. E ele, a Bíblia diz que ele era lindo, ele era formoso, era poderoso, era um aferidor de medidas. Os outros anjos tinham como base Lucifer, o portador da luz. E o Senhor está dizendo: olha, você estava no meu jardim, no Éden. E aprenda uma coisa: o Éden, o lugar, não é o geográfico. A paz, a tranquilidade, o repouso, a santidade não é o local, é quem está no local. Deixa eu explicar melhor. Continuando lendo aqui. Tu eras querubim. Você era ungido para proteger. E eu estabeleci no Monte Santo de Deus. E você estava no meio das pedras afogueadas. Mas um dia aquele anjo formoso, e eu já ministrei sobre isso, sobre o sonho de Satanás. Quem esteve aqui aprendeu sobre o sonho de Satanás. E Satanás teve um sonho, ele começou a sonhar e a desejar aquilo que Deus tinha. Ele começou a desejar o altar, ele começou a desejar dominar tudo e todas as coisas. E por causa disso, veja o versículo 16. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso do quê? Do jardim. Ele saiu do jardim. E o que significa o jardim, pastor? Em si, não é um lugar geográfico. Ele foi expulso da presença. Um dia Moisés estava no Monte Sinai. E Deus chega para ele numa sarça ardente. E diz: Moisés. Ele disse: sim, Senhor, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que você está é um lugar santo. Era aquele monte que era santo? Não, era a presença de Deus que tornava aquele lugar santo. Nós estamos aqui, uma igreja. Esta igreja, esse prédio é santo? Não. Aquele que está aqui torna este lugar santo. Aquele que está aqui. Você não é perfeito, você não é santo em si, mas aquele que está em você te torna santo. Então não é o lugar, é quem está. Então diga para alguém assim: não é o lugar que te torna santo, é com quem você está que chega a santidade. Então, irmão, nós temos que despertar, que é isso que nós temos que entender e aprender, que é Ele. Se Ele estiver na sua vida, por mais fraco que você seja, Ele vai te tornando santo dia após dia. Não é esse prédio, como eu falei, que é santo. Não, é Ele que está aqui. Eu quero dizer que Ele já está aqui. Eu quero dizer que Ele foi o primeiro a chegar aqui. Ele foi o primeiro. E a presença dEle torna esse lugar santo. No Monte Santo. Quando Ele fala no Monte Santo, Deus não mora no monte. Ali é uma linguagem figurada. Deus está dizendo assim, ó:
A minha santidade te leva para o alto. Eita, que forte essa. A santidade de Deus na sua vida vai te levar para o alto. Então olhe para mim, você está preparado? É a santidade de Deus que vai te levar para o alto. E nós temos que entender estas coisas, irmãos. Então Lúcifer, o querubim protetor, estava no Monte Santo, na presença de Deus, e porque ele pecou, foi expulso do jardim no Éden. Ele saiu da presença de Deus. A maior coisa que você perde não é a saúde. A maior coisa que você perde não é o dinheiro. A maior coisa que você perde não é as coisas desse mundo, porque tudo isso passa. A maior coisa que você pode perder é a presença dEle. E você tem que trabalhar e se esforçar para não perder a presença dEle. Isso é mais importante na sua vida. Ter coisas, bens materiais é bom, mas ter a presença de Deus é muito melhor. Porque não adianta você morar em uma mansão nessa cidade, vá dormir em uma cama king size, com lençóis egípcios e travesseiros de pelúcia ali, de pelos, de penas de ganso, mas você não ter Deus na sua vida. Porque a presença de Deus é que transforma você, não é o lugar. E nós temos que, como igreja, despertar para isso. Então, Lúcifer foi expulso do céu junto com todos os anjos, que são chamados hoje de demônios. Tempos depois, quantos tempos? Tempos depois, Deus ele cria a terra. Algo acontece, ele recria a terra. Logo, logo eu vou pregar sobre a recriação. Ele cria a terra. E o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? No capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, o que é que Deus faz? Está aqui, na palavra dele. Gênesis 2:8, diz o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. De repente Deus recria tudo, todas as coisas. E Deus cria as plantas, os animais, os luminares, vem criando, vem criando, vem criando, vem criando, vem criando, e por último ele cria o homem. Mas ele não cria o homem simplesmente com a palavra, como ele mandou as plantas crescerem, os animais aparecerem. Não, ele cria o homem dizendo: vamos fazê-lo como a minha imagem, como a nossa imagem, como nossa semelhança. E nós fomos os últimos a ser criados, e nós nos tornamos a coroa da criação de Deus. Veja comigo, Salmos 8, versículo 3. Deixa eu mostrar isto para você. Salmos 8, versículo 3. Nos tornamos a criação de Deus, a coroa da criação. Pastor, isso quer dizer que você é importante demais. Então olha para alguém e diz assim: você não é qualquer coisa, você é a coroa da criação de Deus. Irmão, você é a coroa, você não é qualquer coisa não. Então no Salmos 8, versículo 3 em diante, ele diz assim: eu quando vejo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparastes, que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós somos menores do que os anjos, mas Deus derramou em mim e em você glória, honra, o que Satanás mais sonhava ter. O que? Glória, honra. E agora ele não tem nada, é um exilado, perdeu o poder, perdeu a formosura, perdeu a luz de Deus que estava sobre a vida dele. Porque, irmãos,
Você sem Deus é nada, é pó. Você com Deus, você é eterno, é luz. E nós somos a criação. Então quando Lúcifer olha para mim e para você, ele vê a imagem do Deus vivo e todo-poderoso. Ele vê que o Senhor deu tudo para mim e para você. E ele expandiu isso. Volte lá para o Salmo agora, volte lá para Gênesis 3 agora. Deus pegou os céus e puxou até a terra. O Éden na terra é a continuação do Éden no céu. Repita comigo. O Éden da terra é a continuação do Éden nos céus. Ele puxou, colocou o homem lá dentro e disse: guarde, proteja, porque toda virada do dia Deus descia para vir falar com o homem. Veja comigo o versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. Deus descia para vir falar com o homem. Deus gosta de andar com o homem. Deus gosta de andar com a sua criação. Deus gosta de ter o orgulho do homem, dizendo: puxa, eu te criei segundo a minha imagem, santidade. Eu te criei segundo a minha semelhança, a minha perfeição. Mas eu quero que você guarde o jardim, Adão. Aí eu vou fazer aquela pergunta novamente: guardar o jardim de quem? Agora ficou mais fácil, ficou ou não ficou? Já guardar o jardim do Lúcifer. Tinha que proteger o jardim. Tinha que estar atento. Porque o Lúcifer agora tem outra função. Ele vem, a função dele é roubar, é matar e destruir, como está em João 10:10. Então proteja. Se ele entrar, ele vai destruir o que eu fiz. Se ele entrar, ele vai destruir a sua vida. Se ele entrar, ele vai acabar com tudo. Então proteja, Adão, proteja. Mas Adão não vigiou. Mas pastor, ele podia entrar diretamente? Não. Lúcifer não podia entrar diretamente no jardim, não, porque da onde ele foi expulso, quem é expulso não volta por conta própria. Não volta. Lembre-se que o jardim no Éden era a extensão do Éden de Deus. Ele já foi expulso de lá. Era uma continuação. Ele não podia entrar. Ele não tinha poder para entrar. Por isso que Jesus disse: quando um demônio é expulso de uma casa, ele não pode voltar por ele mesmo. Então ele vai, procura mais 7, ele um objetivo e volta. Ele procura uma brecha, como nós chamamos. Ele procura uma oportunidade. Ele não podia entrar, porque quem foi expulso não pode voltar para o mesmo lugar. Ele não podia. E ele fica observando: eu tenho que entrar, eu preciso destruir, mas eu não posso. Pastor, Satanás fica observando? Sim. Certa vez Deus disse para Satanás sobre um homem, dizendo: está vendo aquele homem? Ele é honesto, é sincero, é temente a Deus, e ele desvia-se do mal. Esse homem era o Jó. A Bíblia diz, a partir do capítulo 4 de Jó, do versículo 13 até o 15, que ele ficou observando Jó de dia e de noite. E ficava, enquanto Jó dormia, uma voz dizia: será porventura um homem mais santo do que o Criador? E ele ficou observando e observando de dia e de noite a vida do Jó, esperando uma oportunidade. E um dia ele teve a oportunidade para entrar na vida do Jó. Quando eu pregar sobre isso, você vai entender o que eu estou dizendo. Satanás, ele não pode entrar por conta própria, ele precisa de uma oportunidade. Olha para alguém assim, não dê oportunidade para ele. Por conta própria ele não pode. Por conta própria ele não tem poder. Não tem mesmo. Então ele está procurando uma oportunidade para entrar no Éden, mas ele não pode. Aí de repente,
capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem está passando? A serpente. Ela vai passando. Pastor, mas a serpente morava no jardim? Não, a serpente morava no campo. Do campo. Mas ela, por ser até então um animal puro, ela tinha acesso ao jardim. Foi aí a oportunidade. Diga assim para alguém assim, ó, ele só quer uma oportunidade. Só quer uma oportunidade, irmão. Então ele chama a serpente e ele vai fazer uma aliança, ele vai fazer um pacto. Pastor, parece heresia que o senhor está pregando, só estude. Ele fez um pacto. E aquele pacto vai dar acesso ao jardim, não por causa dele, por causa dela. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele precisava de um motivo, ele precisava de uma oportunidade, e a serpente vai dar a oportunidade. Então ele entra dentro da serpente, e a serpente passa para o jardim. E quem está dentro do jardim agora? Lúcifer. Porque ele achou uma oportunidade. Então ele entra. E quem deveria estar vigiando? Adão. Mas Adão estava inicialmente vigiando. Mas e a Eva? Pergunta para alguém assim, e a Eva? O que é que a Eva estava fazendo, irmão? De bobeira. Ah, hoje eu não vou fazer nada não. Eu vou ficar aqui. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina de quem? Do Satanás. Ah, eu vou ficar aqui de bobeira. Aí de repente vem aquela criatura. E começa a falar com ela. Pastor, começa a falar. Acreditam-se, há uma teologia de que os animais naquela época falavam com os homens. E é plausível, por quê? Porque a serpente vai falar com a Eva e a Eva não corre. Imagine se fosse você. Você está de bobeira, de repente você está aqui de boa. Oi, amiga! Aí lascou, irmão, é perna para quem te quer. Sai para lá, Satanás. E se a Eva grita, sai, Satanás, e acertar? Mas ela não vigiou e ela deu atenção. Presta atenção. Não deu uma brechinha. Porque Satanás é especialista em enganar. Ele é especialista em quê? Enganar. Ele pega aquilo que é verdade, ele transforma em mentira. E ele pega aquilo que é mentira e transforma em verdade. Ele é especialista. O maior especialista no mundo, na arte da enganação, é Satanás. Ele conseguiu enganar os anjos no céu. E agora ele vai conseguir enganar a Eva. E por que ele foi falar com a Eva? Porque a Eva só veio depois. E ela só ouviu falar aquilo que Adão falou para ela. Ele não foi diretamente em Adão. Ele buscou oportunidade na Eva. E a Eva não vigiou. E aí veio a sequência. E o Adão também não vigiou. E o que aconteceu, pastor? Eles foram descobertos. Foram ou não foram? Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Com que serpente ele está falando aí? Com a cobra, com o animal, não com Lúcifer. Ele está dizendo assim, você deu brecha, você deu oportunidade para ele entrar, então você vai ser maldita. Por isso que eu creio. E se você vê alguns estudos de biologia sobre o animal, se tirar um raio-x, por exemplo, em uma serpente, vai ver 4 marcas no corpo dela, posicionado como se fosse dali saído 4 patas. Acredita-se que ela entrou andando, mas ela vai sair dali se arrastando. Porque senão não teria sentido Deus falar isso aqui, ó a continuação do texto, não teria sentido. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre
andarás, e pó comerá todos os dias da tua... Se ela já se arrastasse, qual era o motivo de Deus falar isso? Ela poderia dizer, eu já como pó mesmo. Ali a maldição entrou na vida dela. E ela perdeu. Depois Deus vai falar com o Lúcifer, que é o versículo seguinte. Mas não quero focar nisso. Eu quero dizer que entrou. E qual foi o resultado da brecha de Adão? Porque se Adão tivesse falado, ô maluca, tu é maluca? Você é maluca, hã? Menina doida. Se fosse isso, se ele estivesse vigiando assim, ó, eu não vou comer não, Deus falou para eu não comer. Quem ia se ferrar era quem? Eva ia se ferrar. Mas ele foi e ouviu. Então olhe para mim assim, cuidado com as palavras. Muito cuidado com as palavras, irmão. Que aquilo que parece ser bênção, não é. E qual foi o resultado disso? Versículo 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho à árvore da vida. O que aconteceu com o homem? Também foi expulso. Mas não é ser expulso do local, é ser tirado da presença de Deus. A pior coisa que tem é você sair, ser lançado fora da presença de Deus, irmão. Essa é a pior coisa que alguém pode ter. É ser lançado fora da presença de Deus. O jardim de Deus, o Éden de Deus é a presença dele. Se eu não estou no Éden, na presença dele, não adianta nada. Você pode ser a pessoa mais próspera deste mundo. Você pode conquistar tudo nessas coisas, mas se não tiver a presença de Deus, não vai adiantar nada. Como eu falei logo lá atrás, você pode ter tudo, porque que a maior taxa de suicídio não é gente pobre. Pobre não tem tempo para ficar se matando. Não é verdade? E rico. A maior taxa de suicídio é de rico. Pessoa cara mora numa casona, tem um carrão que quer, tem a grana que quer, pode viajar, pode passear, pode conquistar o mundo se quiser. Aí vem dar um tiro na cabeça, porque ela pode ter tudo, mas se ela não tiver a presença, ela não tem o Éden de Deus. E tem gente que mora ali no quarto e cozinha, com paredes feitas de lata, mas a presença de Deus está lá. A presença de Deus está lá. Pastor, o Senhor está dizendo que a gente tem que ser pobre? Não, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre ou rico. Eu tenho que dizer, se você for pobre, tenha a presença de Deus. Se você for rico, tenha a presença de Deus. Aleluia. Isso é o mais importante. E o homem foi expulso do jardim, do lugar mais incrível da face da terra. Pastor, aonde era o jardim? E de que tamanho seria o jardim? Geograficamente, onde ficaria? Geograficamente, para ter uma noção por cima aqui, começaria ali no Egito, passando pela parte da África, o norte, subindo, Palestina, Iraque, Israel, Turquia, Irã, e a parte das Arábias ali, era o jardim do Éden. Como o senhor sabe? Leia a Gênesis, a Bíblia fala tudo. A Bíblia no capítulo 1 fala geograficamente onde era. Então não era uma pracinha, avisa irmã, não era uma pracinha não, viu vaso? Porque quando Deus faz coisa para você, não faz coisa pequena, Ele só tem coisa grande. Então olhe para alguém e diz, ó, Deus só tem coisa grande para você. Tem que despertar para isso. Então Deus viu tudo isso, mas Deus não desistiu.
Deus não desistiu do ser humano, então Deus vai enviar Jesus. Vai enviar quem? Jesus. Jesus vem e paga o preço por mim e por você naquela cruz. E nós estamos aqui na Santa Ceia para comemorar a grande obra que Ele fez. Ele pagou o preço. Então Jesus veio novamente fazer algo extraordinário. O que Ele veio fazer? Ele veio trazer de novo o Éden para a terra. De novo, pastor? De novo. O que seria o Éden hoje? Olha para alguém e diz assim, ó, você estar nele. Ou você estar nela. O que, pastor? Jesus fundou o que? A igreja. A igreja é o novo Éden de Deus na terra. Porque no meio desse mundo caótico, no meio desse mundo perturbado, aqui você encontra a paz. Em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações, que vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter um monte de coisa, vai sim. É aqui que se torna um Éden. Mas o Éden em si não é este prédio. Não é esse prédio que é o Éden, mas é a presença dele neste lugar que se torna um Éden. É o Senhor neste lugar que se torna o Éden dele aqui na terra. E nós como pregadores e você, nós não podemos deixar a serpente entrar devagarzinho. Não podemos. Porque ele anda tentando entrar, sim ou não? Porque se ele entrar aqui, ele gera o caos. Satanás é especialista em gerar caos. Ele gerou caos nos céus. Ele gerou caos no jardim, no tempo de Adão. E agora ele quer gerar caos de novo. Ó. Se ele entrar, ele arrebenta, ele quer brecha. Eu fiz uma reunião ontem, falando sobre o que é um princípio de um diácono. O que significa a essência de um diácono. O que verdadeiramente quer dizer um diácono. Aquele que age pela comunidade. A palavra diácono é essa, agir em favor da comunidade, da igreja. E é uma responsabilidade nossa defender este jardim. Porque a Bíblia diz lá em Timóteo, que nos últimos dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, trazendo para si doutrinas de demônios. Ali é um ensinamento diabólico tremendo. Apostatarão da fé, quer dizer não desviar, mas é se afastar da pureza do Evangelho. E a gente vê hoje igrejas se afastando da pureza do Evangelho. A gente vê hoje igrejas querendo se adaptar ao sistema do mundo. Não, a gente tem que ser inclusivo. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia não é inclusiva. Ou você está disposta a servir a Ele como a ela diz, ou você não está preparado para servir. A Bíblia não é inclusiva, irmão. Deus ama o homossexual, mas abomina a homossexualidade. Deus ama o adúltero, mas não ama o adultério. Deus ama a sua vida, mas não ama os pecados. E nós como igreja, nós temos que defender, porque a igreja de hoje, para se adaptar, para ficar bem na fita, estão dando um jeitinho para agradar. Não, nós temos que agradar gregos e troianos. Não, nós temos que agradar o fundador da igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que agradar, não o mundo. E a gente vê grandes homens e mulheres de Deus mudando, saindo do Evangelho para agradar homens. Como grandes igrejas aí, não vou falar nomes, mas tem grandes igrejas, grandes pregadores, que agora tem pastora só para o homossexualismo dentro da igreja. Que a outra diz, não, nós vamos abrir para todo mundo, porque pode, não tem problema. Tem um super famoso que disse, não tem problema, Deus me ama. Então se eu beber, Deus vai continuar me amando. Se eu viver bêbado, Deus vai continuar me amando. Se eu viver dormindo numa cama errada, Deus vai continuar me amando. Se eu continuar com a vida toda errada, Deus vai continuar me amando. Você está enganado. Porque isso se chama iniquidade. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Então nós não podemos, irmãos, dar um jeitinho para agradar.
Igreja que agrada ao mundo desagrada a Deus. Igreja que agrada a Deus desagrada ao mundo. Qual igreja você quer estar? Qual igreja você quer estar? Porque tem muita igreja aí querendo agradar o mundo. Mas eu vou dizendo, enquanto eu for pastor neste lugar, o foco é Deus. Agradar a Ele. Se tiver que desagradar todo mundo, mas agradar a Ele, assim será. Nós temos que proteger, irmão, das doutrinas, das heresias. Paulo disse, olha, eu estou sabendo que quando eu partir dessa terra, quando ele escreveu a carta aos Efésios, para o seu amigo Timóteo, ele está dizendo, olha, eu estou sabendo que quando eu sair daqui, muitos vão se levantar depois de mim, trazendo heresias, doutrinas de demônios. Mas é a nossa função, olha para alguém e diz assim, ó, é a sua responsabilidade, defender a igreja, que é o jardim de Deus. E aí ele foi mais específico, porque ele agora mudou o jardim. Jesus veio fundar a igreja, e Jesus vai e amplia o negócio. O que é que Jesus faz? Olhe para alguém, quero que você fale para essa pessoa, diga assim, ó, você se tornou o Éden particular de Deus nessa terra. Você se torna o jardim de Deus. E Deus não vem de vez em quando. Ele disse, eu não vou mais passear só na virada do dia. Agora eu vou morar nele todos os dias. Então ele vem estar em você todos os dias. Mas você tem que prestar atenção, você tem que guardar. Porque o inimigo anda querendo uma brecha para entrar. Então diga para essa pessoa, não dá brecha não, vaso. Guarde o seu jardim. Você vê crente, por isso que a maior igreja do mundo é de igreja dos desviados. Por que estão desviados? É a maior igreja do mundo mesmo, essa é pesquisa mesmo. Por quê? Porque não guardaram o jardim. E foram tirados da presença de Deus. Satanás quer entrar na tua vida e quando ele entra, ele quer gerar um caos e te afastar da presença de Deus. É isso que ele quer. Mas o plano de Deus é outro. Olha para alguém e diz assim, aguenta firme. O plano de Deus é outro. O Éden começou aonde? Nos céus. E vai terminar aonde? Nos céus. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, eu já vou terminando. Glória, 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 glória. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Aleluia. Nós temos que defender esse jardim das doutrinas de demônio, de homens amantes de si mesmo, que não se preocupa com as ovelhas, mas são lobos disfarçados como ovelhas. Oh, rabai, andarabai, assuri, andalás. Iri, andarabai, achou. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Eu sinto que os céus estão abertos, recebendo essa reunião, esse culto como cheiro suave. Aleluia. Capítulo 21, na verdade, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o teu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então avisa, irmão, aí, fala assim, ó, aproveita a promoção, para chorar aqui na terra. Por que, pastor? No céu não vai ter lágrima de angústia, não.
Pode gastar tudo aqui, pode gastar tudo. Lá não vai ter isso. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. E não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. É para todo mundo? Não. Para vencer. É para quem vencer, irmãos. É para quem guardar o jardim. Então, avise ela assim, diga assim, ó, você precisa guardar o seu jardim. Nós temos que guardar o nosso jardim, para que Satanás não entre e gere um caos na nossa vida. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, nunca mais, eu amo essa palavra, nunca mais, essa frase, nunca mais haverá maldição. Por que não haverá maldição? Pensou que parei com as perguntas? Por que nunca mais haverá maldição? Porque aquele que gera maldição não tem autoridade para entrar de novo, porque ele já foi expulso de lá. Então ele não pode voltar. E ele não pode mais contra a igreja e contra o povo, porque o povo agora já está glorificado. A igreja já está glorificada, já está transformada. Então a maldição não pode mais entrar. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Algum servo do Senhor aí para dar um glória? Aleluia. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Aplauda mesmo o Senhor, porque Ele merece. Aleluia. Glória, glória, glória. É o que eu li rápido, mas no meio daquela praça tem uma árvore. Aonde estava aquela árvore no começo? Na terra, no Éden. Deus levou tudo. Nós vamos habitar dentro dele. E aí, é impossível o mal entrar. Mas até lá, para terminar, proteja o seu jardim. Amém? Fique de pé e aplauda bem forte ao Senhor Jesus.